Olá, meu nome é Patrícia Máximo e eu tô aqui para apresentar o meu canal Só por Hoje. Bom, a proposta do canal é falar sobre a depressão. E como o meu editor me disse, eu teria que falar para vocês coisas boas, porque uma pessoa que está deprimida, ela não quer ouvir coisas ruins, ela não quer estar vendo coisas tristes. Mas, na realidade, é muito difícil falar sobre depressão e só usar coisas boas, né? Então aqui a gente vai ter momentos, sim, que vamos falar de histórias boas, de superação, mas também vamos falar de coisas que não são tão agradáveis, né? Coisas difíceis para quem sofre de depressão. No primeiro vídeo que eu fiz, eu comentei que eu iria falar sobre a depressão e coloquei como que a gente sente as pessoas, né? Acabei falando da história da minha filha para vocês, porque vai ser um canal relacionado sim a muitas histórias. Mas a depressão em si, eu acabei não comentando muito, né? Porque na verdade é uma coisa muito pessoal essa história de depressão. É uma doença que cada um sente de uma forma, vive de uma forma, e a gente até classifica assim, é uma depressão média, grave, né? Não tão grave. Acaba até classificando, porque tem pessoas que vivem uma depressão muito intensa e outras nem tanto. Mas, de toda forma, tem que cuidar, né? Tem que saber lidar com essa situação. E essa é a proposta do canal. Bom, como que a gente sabe quando se inicia uma depressão? Então eu vou falar por mim. Como que iniciou a minha depressão. Bom, eu comecei a perder o interesse pelas coisas, por tudo. Comecei a não ter interesse. Mas também comecei a ter um tipo de falta de ar, sabe? De sintomas. Eu comecei a ter sintomas. Mas o pior de tudo era eu não aceitar essa situação. Eu não aceitar aquilo que estava se passando, acontecendo comigo. Isso foi o mais difícil, foi o momento mais difícil. Então o que eu fazia? Eu comecei a ir em médicos, né? Tipo o cardiologista, que aí eu falava para ele, olha doutor, eu tô sentindo isso, né? Eu tô com falta de ar, eu sinto tontura, nossa, eu tô muito impaciente. E aí o que ele falava? Patrícia, você tem que tratar de depressão. Esse é meu esposo fazendo barulho. Mas eu não aceitava. Então eu voltava no cardiologista e pedia para ele, poxa, faz exames, eu não tô bem, né? O que tá acontecendo comigo? E ele falava, Patrícia, você tem que tratar de depressão. Por que eu não aceitava? Sabe esse preconceito que a gente vive? Eu era uma dessas pessoas que não acreditava em depressão. Então, no fundo, eu também era preconceituosa, sabe? Tipo, a depressão, ela tá com depressão, mas ela tem um carro lindo, uma casa maravilhosa, um marido perfeito. Tudo que a pessoa tinha, que pra mim era bom, eu achava que era motivo para ela não ter depressão. E não é assim que funciona a coisa. A depressão, ela não vai escolher se você tem um carro bonito, se você anda bem arrumada, se a sua casa é maravilhosa, se você é médico ou pedreiro. Não vai escolher. A gente tem que colocar na nossa cabeça que depressão é uma doença. É uma doença. E a gente tem que encarar assim. Então, como que eu resolvi encarar essa doença? Como que eu comecei a aceitar que eu estava doente? Infelizmente, quando eu já estava no chão. Por que no chão? Porque as minhas atitudes, os meus sintomas, eu já não controlava mais. Então, eu saía para dar aula. Para quem conhece, né, que eu sou de Andradina, da cidade de Andradina, quem conhece sabe que tem cidades vizinhas muito próximas. E eu dava aula nessas cidades.
Então, eu saía da minha casa, por exemplo, para dar aula em Castilho, que é uma cidade acho que de 12, 15 quilômetros, mas eu não chegava em Castilho. Eu chegava em Três Lagoas, que era 30 quilômetros, 40 quilômetros, sei lá, da minha cidade. E aí, quando teve uma vez que eu fui para Três Lagoas, entrei em Três Lagoas, eu só me dei conta que eu estava em Três Lagoas quando eu passei no sinal vermelho. E os carros começaram a buzinar, a brecar, foi um tumulto muito grande no trânsito. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Onde eu estou? Ou então, eu ia dar aula em Muritinga, uma cidade de 10 quilômetros, e eu só percebia que eu tinha passado de Muritinga quando eu chegava num pedágio. Por quê? Para chegar até Muritinga, não havia pedágios. Então, quando eu chegava, eu tinha que parar e pagar o pedágio, eu falava, meu Deus, eu passei de Muritinga muito. Então, eu me tornei aquela professora que chegava atrasada, a professora que faltava, a professora desinteressada, menos a professora que estava com problema. Que é uma outra coisa que a gente acaba enfrentando na depressão, sabe? As pessoas não reconhecerem que é uma doença. Então, é muito comum você estar ruim, você estar em depressão, e as pessoas falarem assim, sai dessa, nossa, mas isso é força de vontade. Nossa, você tem que fazer alguma coisa para mudar, você não muda porque você não quer. Ou então, ainda aquelas pessoas que falam assim, ah, isso é frescura. Isso é comum de acontecer. É muito comum. Acontece porque as pessoas não sabem lidar com a situação. Se você não sabe lidar, se você não conhece a situação, você não entende. Então é muito mais fácil, né, falar para você assim, sai daí, levanta, ó, é vida que segue. Novamente, as pessoas têm que entender que é uma doença. Eu quero ver alguém chegar numa pessoa que está lá com um câncer terminal, deitada em uma cama e falar assim, ô, levanta daí, você está aí porque você quer. Ninguém faz isso. Por quê? Porque é visível. Porque é visível. Só que a depressão, gente, se você está esperando que alguém vai sangrar, que vai aparecer cheio de hematomas, cheio não sei, de alguma coisa, você fala assim, nossa, ela tá doente, uma perna quebrada. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A depressão, ela começa aqui dentro. E quando ela transforma, ela vai para fora, quando você sente no seu corpo, aí a coisa já está muito grave, a coisa já está muito séria. Semana passada, eu estive com uma senhora na minha cidade, aliás, próximo à minha cidade, e ela comentou que ela perdeu um filho de 27 anos há 4 meses. E ela falou assim, ele tirou a vida dele, foi depressão, mas eu não sabia. É difícil saber. É difícil porque nem todo mundo fala, porque sente vergonha. A pessoa sente vergonha de estar doente. É muito complicado. É muito complicado. Então a gente tem que se permitir, sabe, dar atenção para a pessoa naquele momento difícil. E quem está doente, gente, em contrapartida, pedir socorro, sabe, peça socorro. Olha, eu não estou bem, me ajuda. Pede para uma pessoa que seja da sua confiança, para uma pessoa que você goste. Faça alguma coisa por você. É fácil? Não é fácil. É difícil? É muito difícil. Porque tem todos esses percalços que eu falei, né? Das pessoas não entenderem, das pessoas terem preconceitos,
Então não é fácil. E nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de aceitar as coisas, né? Se uma pessoa chegar em você e falar assim, nossa, que blusa bonita que você tá hoje, né? Você tá tão bonita. Aí você vai falar assim, ah, eu comprei essa blusa numa lojinha de R$10. Quer dizer, você está justificando a sua blusa, o seu preço. Você não aceita simplesmente que você está bonita. Em contrapartida, se aquela pessoa que te elogiou falar assim, aliás, que foi elogiada e dizer assim, nossa, realmente, né, eu tô gata, não tô? Eu tô bonita pra caramba, eu sou bonita. Quem elogiou vai falar assim, nossa, não devia ter falado, hein, a pessoa é metida, cara. Você é metida. Então o que a gente tem que fazer? Ah, obrigada, tô bonita? Obrigada. Porque se você não falar também, muito obrigado, ele vai falar assim, nossa, é sem educação, não dá nem obrigado. Por quê? Porque nós temos a dificuldade de aceitar elogios. É muito mais fácil, às vezes, criticar, né? Falar mal. Isso é do ser humano. É do ser humano. Se uma pessoa tá bem, tá com uma casa bonita, com um carro bom, se anda bem arrumado, você não fala, nossa, é metido, é chato, é exibido, é isso, é aquilo. Não procura ver o lado bom da pessoa, as qualidades. Mas se a pessoa tá ali no chão, passando fome, com dificuldades, aí vai falar assim, nossa, coitado, né? Vamos fazer uma vaquinha para ele, para ajudar ele? Esse é o ser humano. Então esse ser humano é que vai estar diante de você doente. Doente. Quantas vezes, gente, eu ouvi pessoas me dizerem assim, ah, isso é falta de Deus no coração. Frequenta a igreja, vai a uma igreja, né? Porque aí tudo melhora. Pode ser que sim. Mas então, eu gostaria que essas pessoas justificassem para mim por que padre tem depressão. Isso é notório. É notório. Padre Marcelo não teve depressão? Padre Fábio não teve depressão? É por falta de fé? É uma doença. Não escolhe. Não escolhe. É simples assim. É simples assim. É difícil de aceitar? É difícil. Porque aí a pessoa fala assim pra você, nossa, uma coisa boa pra isso é praticar esportes. Então por que tem um monte de atletas aí que teve ou tem depressão? Então, gente, o que eu quero passar pra vocês, seja você que está com depressão, seja uma pessoa da sua família que esteja com depressão, seja um amigo, qualquer pessoa que você esteja perto, a gente tem que aceitar, primeiro de tudo, que isso é uma doença e que tem que ir atrás de um tratamento para se curar. Essa é a realidade dos fatos. É assim que funcionam as coisas. Eu só tirei esse dia para falar sobre isso, porque eu queria realmente contar, sabe, algumas histórias. Eu quero falar para vocês como que foi parte da minha superação, como que eu consegui superar, né? Porque eu olhava algumas pessoas falarem assim, eu tive depressão e eu curei. Eu falava, meu Deus do céu, como? Eu não conseguia ver um final para aquela dor que eu sentia, para aquele desânimo. Eu não conseguia ver. Então a gente tem que se ajudar. Você conseguiu? A gente tem que se ajudar. Uma vez eu vi um cantor, eu acho que é do César Menotti, ele postou um vídeo falando que ele teve uma depressão muito severa e que ele conseguia entrar nos palcos assim, com muito sacrifício para não deixar o público na mão, né? Porque ele sofria, ele não sentia vontade. Isso é um dos sintomas, você não tem vontade de nada. Ele falava, não, mas eu tenho que cumprir com a minha obrigação, meu público merece isso.
E uma vez ele falou que ele tinha se curado, tinha se tratado em uma clínica. E eu falei, meu Deus, onde é essa clínica? Eu queria o endereço do homem para perguntar onde que era a clínica, porque eu queria me curar também. É assim que funciona. A gente tem que primeiro aceitar e depois procurar uma saída. Vai encontrar fácil? Não, não vai. Vai ser feliz para sempre? Nós vamos falar em outros vídeos essa história, né, de felicidade, sabe? De cura, de soluções. Nesse primeiro momento mesmo, eu só queria passar um pouquinho para vocês do que é a depressão, que é essa tristeza, que é essa falta de interesse nas coisas, que às vezes ela é tão severa, que as pessoas acabam tirando a própria vida. E para você que ficou comigo até agora, que se interessa pelo assunto, só é no meu canal, tá? Siga o meu canal e tenta modificar um pouco a vida de quem está passando por isso, ajudar, tá? Pelo menos só por hoje. With the crack sound of my tune.